Paz do Senhor, queridos. Está começando mais um episódio da série aqui do canal sobre vida espiritual. Esse que vos fala é o irmão Márcio, mais conhecido como Marcinho, e nós vamos estar tratando um pouco sobre a vida espiritual aqui. Se você me pergunta, Márcio, mas como assim uma vida espiritual? Como eu posso fazer para adquirir uma vida espiritual? O caminho, eu diria até o único caminho para você adquirir uma vida espiritual é através do relacionamento com Deus, é através da comunhão com Deus. Sem esse caminho, sem essa viagem, não tem possibilidade de você adquirir uma vida espiritual. Apenas você precisa ter o relacionamento com Deus, a intimidade com Deus para você aprender e adquirir assim essa vida espiritual. E o que seria em si a vida espiritual? Eu costumo denominar a vida espiritual como uma sirene, algo que te alerta. Então, uma vez que você tem uma vida espiritual, um relacionamento com Deus, você pode até fazer algo de errado, mas você pode ter certeza que você vai ser alertado quanto a isso, quanto a esse episódio que aconteceu. Perceba o Davi ele errava, muitas vezes ele cometia algum pecado, mas quando ele se lembrava, quando o botão de alerta era aceso, ele corria para os pés do Senhor. Senhor, eu pequei contra os céus e contra ti e tal. E o Davi ali ele se arrependia do ato que ele tinha cometido, ele se voltava para Deus, porque aquele botão de alerta ele tinha sido aceso. Algo que nós podemos elencar também é a questão da vida espiritual. Ela não é algo fácil, não vou te enganar. Não é algo fácil para você seguir, não é algo fácil para você adquirir. E digo mais, a vida espiritual ela é algo também perigoso, dependendo do nível que você está, porque ela vai depender de muita renúncia. E muitas vezes o que acontece, nós não estamos prontos para negociar com essa renúncia. Não estamos prontos para negociar com essa falta que nós vamos ter de algo. Eu costumo dizer para os meninos aqui na minha igreja que na verdade não vai ser uma perca, vai ser um ganho, porque você está andando com Cristo, você está renunciando a isso. Você está renunciando a isso. Costumo dizer também, tenha a sua vida de oração, tenha o seu relacionamento. Não ser dependente de igreja, não ser dependente da oração da igreja. Aí você me pergunta, Márcio, então não posso pedir oração ao meu pastor, não posso pedir oração na igreja, aos obreiros? Não é isso. Você precisa, se possível, e se for da sua vontade, você pode pedir oração na igreja. Nada contra isso. Mas você precisa ter o seu relacionamento com Deus, a sua intimidade, o seu ponto lá com Deus. Porque se você não tiver todo o que acontecer, você vai se desesperar diante das dificuldades. Se você não tem uma vida de relacionamento, uma vida espiritual, tudo o que acontecer, você vai se desesperar diante da situação, diante da dificuldade. Existe até uma frase muito famosa que diz o seguinte, abre aspas, quem não se desesperar em oração, vai se desesperar diante das dificuldades. Fecha aspas. E é exatamente isso. Se você não se desespera em oração, se você não se desesperar para ter intimidade com Deus, para ter um relacionamento, uma vida espiritual com Deus, quando vir as dificuldades, você vai ter um desespero enorme diante daquilo. Então, daí a necessidade, a importância, eu diria crucial, de você ter uma vida espiritual, um relacionamento com Deus. Porque não vai ser sempre que você vai poder correr na igreja, pastor, ora por mim, irmão, ora por mim. Não vai ser sempre que você vai ter essa oportunidade. Vai chegar um momento da sua vida que vai ser você e Deus. Tem uma canção do Thales Roberto que eu amo muito, que fala, quando ninguém me vê. Diz o seguinte, abre aspas, quando ninguém me vê, quando eu estou só, com a minha dor, no meu quarto de oração. Nossa, essa frase para mim entra como uma flecha, sabe, no meu coração. E é exatamente isso, quando ninguém te vê, quem é você quando ninguém te vê? Né? Na sua dor ali, na sua oração, você tem uma vida de oração, você sabe lidar com as dificuldades? Daí a importância da vida espiritual. Já te adianto, não é fácil você ter uma vida de comunhão com Deus, não é fácil você ter uma vida de intimidade, porque ela vai, como eu falei anteriormente, ela vai exigir renúncia, ela vai exigir demandar mais tempo de proximidade com Deus. Outro dia no grupo jovem estava fazendo uma dinâmica justamente para trazer essa questão, para que todos venham entender que não é fácil você adquirir, não é fácil, mas é preciso. Resumindo a questão da dinâmica, eu peguei vários balões e espalhei pela igreja, nas cadeiras, e eu coloquei apenas um balão no teto. E eu pedi para que cada jovem pegasse um balão daqueles e se sentasse no seu local. Eu fiz a comparação com a vida espiritual. Perceba que todos pegaram o seu balão, mas ninguém se atreveu a pegar o balão que estava no teto. Isso porque uma das pessoas ficou sem o balão. Já foi estratégia do início. Ficou sem o balão e ele não se ateve. Não, vou me esforçar, eu vou renunciar.
amontoar algumas cadeiras, pegar uma escada na cantina, vou pegar uma vassoura e derrubar esse balão. Não se desesperou para encontrar esse relacionamento, não se desesperou para encontrar essa intimidade. E é exatamente isso, como eu falei, não é fácil, mas vai chegar um momento que você vai dizer isso aqui que eu vou ler agora para você. Isso que está na palavra de Deus é um versículo que entra assim no meu coração e que me faz eu pensar. Depois que eu li esse versículo atentamente, eu observei algo. Muitas pessoas costumam citar esse versículo, mas não olham a profundidade que há nesse versículo. E eu quero ler aqui para vocês esse versículo, para que vocês vão entender que é necessário ter, que não é fácil, mas que é possível. E a maravilha que vai ser quando você tiver essa vida espiritual, esse relacionamento com Deus. Diz o seguinte, Gálatas 2:20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E se esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou a si mesmo e se entregou por mim. De maneira que não sou eu que vivo. A partir do momento que você tem esse relacionamento com Deus, que você tem essa vida espiritual, esse caráter formado, moldado, você não passa a viver não por você mesmo, mas passa a viver para Cristo, de modo que não sou eu quem vivo. Mas as minhas decisões a partir de agora, elas são pautadas na palavra de Deus, naquilo que Deus fala para mim. Então, uma vez que eu tenho essa vida espiritual, que eu tenho esse relacionamento com Deus, se acontecer algo que esteja em desacordo com a palavra de Deus, essa sirene, esse botão de alerta, ele vai ser acionado. E a partir daí você vai ter a oportunidade de pedir perdão, de se arrepender e de se voltar aos pés do Senhor. Veja a importância da vida espiritual. Leve como esse viés, essa questão da sirene, do alerta. Por isso é importante você ter uma vida espiritual, um relacionamento firmado com Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Um forte abraço e tchau, tchau.